Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. David Wilkerson. Deus responde além do que pedimos nas orações. Uma das frases mais ouvidas na igreja é: Deus responde às orações. Mas isto é só metade da verdade. A verdade inteira é: Deus responde além do que pedimos nas orações. Vou agora agir como se fosse um advogado. Produzirei um caso que vai lhe provar que em todas as gerações, em toda a Bíblia e até os dias atuais, Deus sempre responde em excesso à oração de seus filhos. Continuamente, Ele dá muito mais do que pedimos e muitas vezes dá coisas que nem pensamos em lhe pedir. Vou diretamente aos registros bíblicos para desenvolver esta minha produção. Será feita em cima de caso após caso na história, todos comprovando que Deus responde além do que pedimos nas orações. Em primeiro lugar, Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em Oséias 14. Eis um quadro muito claro de como Deus não só respondeu às orações, mas respondeu além do que foi pedido. Oséias profetizou a Israel: vocês se desviaram, mas ainda são o povo de Deus. Agora voltem para o Senhor e orem. Tomai convosco palavras e dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Oséias 14, 2. A oração deles era simples. Israel só pediu que Deus levasse o seu pecado e que o recebesse com graça. Senhor, tenha misericórdia, limpe-nos, nos receba de volta em sua graça. Contudo, Deus não apenas perdoou as suas iniquidades, Ele não apenas os limpou e os recebeu graciosamente de volta, Ele também acrescentou bênçãos além do que se podia imaginar. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Oséias 14, do 4 ao 7. Agora, o orvalho do céu é a presença do Senhor. Até este ponto havia sequidão. Tudo estava morrendo, pois o favor de Deus havia sido removido. Mas agora, devido a um arrependimento e a uma oração vinda do fundo do coração, Deus disse que faria com que a vida florescesse por todos os lados. Israel não só seria perdoado, mas também reavivado. Ele iria crescer, ficar bem enraizado, expandido, florescente. Eles só haviam pedido misericórdia, perdão e aceitação. Mas em vez disso, Deus abriu as janelas do céu e derramou sobre eles bênçãos que não ousavam sequer imaginar. Deus respondeu suas orações amplamente além do que foi pedido. Amado, Deus fez o mesmo por você. Ao se arrepender, tudo que você pediu a Deus era um coração limpo,
perdão e paz. Porém, veja como ele respondeu, além do que você havia pedido. Ele lhe deu um coração faminto, sede para mais e mais de Jesus. Deu-lhes olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele lhe deu amor pelo seu corpo. Ele colocou em você ódio pelo pecado. Ele lhe protegeu de um diabo raivoso e feroz. Ele inundou a sua alma com esperança, alegria e satisfação. Jesus tornou-se como o seu orvalho da manhã. Ele água diariamente a sua alma com a sua palavra. E você está crescendo. Você não morreu e não está morrendo, mas está muito vivo nele. Você só pediu para ser salvo e ser limpo, mas Deus derramou bênçãos e mais bênçãos sobre você. Ele respondeu além do que você havia pedido. Em segundo lugar, Deus respondeu além do que Salomão pediu em sua oração. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? 1 Reis 3:9. Salomão orou: Senhor, tudo o que quero é sabedoria para saber como conduzir o teu povo. Só desejo ser um rei e um senhor justo para com eles. Era um pedido simples e direto, mas Deus respondeu à oração de Salomão de uma maneira incrível. Disse-lhe Deus: já que pediste uma coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. 1 Reis 3, 11 e 12. Aqui vemos como Deus fica ansioso para responder em excesso às preces não egoístas. Salomão apenas pediu um coração compreensivo para ter discernimento, mas Deus não apenas lhe deu o coração que pedira, mas também prometeu torná-lo mais sábio do que qualquer outro na história da humanidade. Mas Deus não parou por aqui. Ele disse a Salomão: também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. 1 Reis 3, 13 e 14. Que resposta incrível! Deus acrescentou honra e riqueza, as bênçãos de sabedoria para Salomão, tais como nenhum homem havia recebido, e ainda por cima deu a ele uma vida longa. Prolongarei os teus dias. Mais uma oração como resposta, além do que foi pedido. Em terceiro lugar, Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em relação aos amonitas. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Juízes 10, 9. Amon havia sido usado por Deus para corrigir os pecados de Israel, e agora seu exército marchava contra Israel. O povo de Deus se encontrava perplexo e abatido, e começaram a confessar os seus pecados. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. No versículo 15. Eles estavam tão assombrados pelo pecado que não cogitavam de pedir a Deus nada além da salvação de suas vidas. A oração deles foi das mais simples: Senhor, livra-nos só esta vez.
Não deixe que sejamos derrotados ou vencidos pelo inimigo. Oraram só por uma vitória, mas Deus tinha algo mais em mente e poderosamente respondeu em excesso às orações. Não só Israel recebeu proteção, como deram a palavra final. Eles aniquilaram totalmente os amonitas. Assim, Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Juízes 11, 32 e 33. Deus não apenas livrou Israel, como também lhe deu a coragem e a orientação para derrotar os amonitas. Eles o subjugaram a partir daí e nunca mais foram por eles importunados. Tiveram uma vitória absoluta. É exatamente assim que Deus deseja responder em excesso ao que é pedido pelo seu povo hoje. A maioria dos cristãos oram assim: Senhor, me dê a vitória só nesta batalha. Mas o Senhor responde: eu vou lhe dar o que pediu. Contudo, tenho muito mais aguardando por você. Quero aniquilar o seu inimigo, de modo que você não precise ter uma vitória de cada vez. Desejo que você tenha uma vitória absoluta. Amado, ele deseja lhe dar poder não apenas para vencer, mas para aniquilar qualquer inimigo. Ele deseja que você não apenas vença o pecado, mas que seja mais do que vencedor. Que tenha não apenas vida, mas vida em abundância. Que tenha não apenas alegria, mas tenha alegria indizível e plena glória. Que esteja livre do medo, não só por um dia, uma semana ou um mês, mas por todos os dias de sua vida. Em quarto lugar, Deus respondeu em excesso à oração de Davi para que lhe salvasse a vida. Ele te pediu vida. Salmo 21, 4. O pedido de Davi era simples. Ele pediu que Deus o salvasse da morte. E Deus respondeu sua oração. E tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre, no versículo 4. Mas Deus foi muito além ao responder à oração de Davi. Ele não só lhe deu vida, mas também colocou uma coroa sobre sua cabeça, tornando-o rei de Israel, e derramou sobre ele honra e majestade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, de esplendor e majestade, o sobrevestiste. Davi exclamou: Senhor, tu realmente cobriste-me de bênçãos. E ainda para culminar, Deus enche de gozo com a tua presença, pois o puseste de bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Não é de se admirar que Davi tenha escrito: nele há abundante redenção, Salmo 137. Ele estava dizendo: Senhor, tu não apenas me salvastes, mas derramastes a tua redenção sobre mim. Os patriarcas e os profetas do Velho Testamento conheciam bem esta inclinação tão amorosa da parte de Deus. Sabiam que ele se deleita em ser pródigo, abundante, transbordante de bênçãos para conosco. Isaías diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Deus não apenas perdoa os pecados, mas responde em excesso a nossa súplica por aceitação com misericórdia abundante e com perdão. Não deveríamos nos surpreender com o prazer que Deus tem
em responder e em dar em excesso, porque homens e mulheres também fazem isto com frequência. As pessoas têm respondido além do que é pedido em suas doações, quanto mais o nosso Deus. Um casal piedoso em Sunem preparou um quarto em seu lar para o profeta Eliseu usar. Eliseu ficou tão agradecido que mandou seu servo Geazi perguntar: "Vocês têm se preocupado tanto conosco, o que poderíamos fazer por vocês?" Mas a esposa respondeu: "Nada." O servo voltou e disse a Eliseu que ela não desejava nada. Mas algo no coração do profeta não estava em paz. Ele disse: "Ela fez tanto por mim." De repente, o servo se levantou. Ela não tinha filhos e desejava ter um. Era isto? Então Eliseu a chamou. Disse Eliseu: "Chama-a." Chamando-a a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: "Por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho." 2 Reis 4, 15 e 16. Eliseu se prendeu a Deus. O Senhor ouviu sua oração e a mulher deu à luz um filho. Apesar de não haver pedido nada, teve satisfeito o desejo do seu coração. Talvez você se lembre de Naamã, que foi curado da lepra. Eliseu lhe disse: "Não quero nada de você." Isto foi uma dádiva gratuita da parte de Deus. Porém, mais tarde, Geazi, ambicioso, parou Naamã e lhe disse: "O meu mestre mudou de opinião. Ele gostaria de receber 1 talento de prata e 2 vestes festivais." 2 Reis 5:22. Ora, 1 talento era muito dinheiro naquele tempo. Possivelmente daria para comprar uma fazenda. Mas Naamã imediatamente respondeu: "Se servido tomar 2 talentos." Versículo 23. O Senhor havia tocado Naamã de tal maneira, ele estava tão feliz e abençoado, que desejou responder em excesso ao pedido. Algo em seu coração desejava abençoar Eliseu. Eu lhe pergunto, como podemos nós creditar a homens como Eliseu e Naamã a qualidade de dar em excesso e ainda assim achar que Deus possa ser menos bom e amoroso conosco? Agimos muitas vezes como se ele fosse avarento. Achamos que temos de arrancar as coisas dele, que temos de agonizar para conseguir o que queremos. Não, o nosso Pai ama nos dar coisas. Ele ama nos dar além do que suplicamos. Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Mateus 7, 11. Meus irmãos e irmãs, nós chegamos aqui ao término desta palavra. Esta foi a primeira parte que o pastor David Wilkerson deu aqui referências ao Antigo Testamento. A segunda parte vai ser sobre o Novo Testamento. Então eu já convido você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para quando nós liberarmos os próximos vídeos, você seja notificada, tá bom? Deixe seu like e compartilhe esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.